Fala aí, seus bávaros! A 28ª rodada da Bundesliga aconteceu. Tava esperando o resultado do Bayer Leverkusen contra Heidenheim para fazer o vídeo, então cá estou. Mas antes de comentar a tabela da Bundesliga, nós vamos comentar o jogo do Bayern de Munique contra o Augsburg. O Augsburg vinha de uma boa fase na temporada, onde tinha uma defesa muito sólida, com vários jogos sem sequer sofrer um gol. Pegando o Bayern de Munique, que na Bundesliga estava sofrendo para fazer os seus resultados, o que ocasionou na redução da nossa vantagem. Porém, nesse jogo, a manutenção aconteceu, continuamos com 6 pontos de vantagem, por pouco com 8, né? O Bayern veio escalado com o Urbig no gol, Neuer ainda é dúvida para o jogo da Inter, não sabemos se ele volta ainda. Então, enquanto o Neuer não está, o Urbig é o goleiro jovem, promissor, porém vai errar. Isso é algo natural de um goleiro que é tão sem experiência, tão inexperiente. Laimer pela lateral direita, como tem acontecido, o Laimer pegou a lateral direita para ele, o Boe e o Stanisic não conseguem brigar muito com ele. A zaga não tem muito o que mudar, os zagueiros estão tudo lesionados. Dyer e Kim, que na minha visão fez uma boa partida hoje, o Kim Min-jae foi bem, e o Dyer fez o arroz e feijão dele normal. Na lateral esquerda, uma invenção do Kompany, colocar o Stanisic na lateral esquerda, que não fede nem cheira, jogou mais ou menos, fez o dele, mas não foi como o nosso Alphonso Davies, né? Vai deixar saudades enquanto ficará fora. À frente, Kimmich, Palhinha, sinceramente, não sei se ele vai conseguir ficar no Bayern de Munique, porque não tem conseguido render no Bayern. Esse é o problema. O Kimmich também nesse jogo ficou um pouco apagado. Não que tenha feito uma partida ruim, mas sim que não foi o Kimmich que está sendo nessa rodada. Foi um meia normal. À frente, Olise pela ponta direita, Musiala centralizado, Sané pela ponta esquerda e Kane de centroavante. O Bayern começa tentando fazer o seu jogo em cima do Augsburg, e o Augsburg fazendo o seu jogo. Fazendo algo parecido com o União Berlim fez na última rodada. 5 zagueiros dentro da área, 4 volantes para fechar completamente ali, estacionar o ônibus na frente do gol. E funcionou diversas vezes. Tivemos a má sorte das nossas chances caírem no pé do Sané? Tivemos. Mas também é um mérito do Augsburg de ter segurado o ataque inteiro do Bayern de Munique. O Kane praticamente recebeu uma chance no primeiro tempo. Tanto que o primeiro gol sai contra o Bayern de Munique. Sai um gol do Augsburg. É uma falha de comunicação da defesa e individual, eu diria, do Laimer também. É uma falta na entrada da área. O Laimer tenta fazer o impedimento, só que o Dyer estava à frente. O meia do Augsburg manda a bola dentro da área e o cara que o Laimer estava para marcar recebe a bola. O Laimer tenta voltar, passa direto, deixando o jogador do Augsburg na cara do gol, no travessão gol, sem nenhuma chance pro Urbig tirar. Nem com o olho ele conseguiu tirar. Que jogava toda a pressão de volta pro Bayern de Munique. O Bayern não pode mais perder pontos na temporada na Bundesliga. Faltam agora 6 rodadas e o Leverkusen está em cima. Sendo o time do Leverkusen aquele time chato de fazer os seus resultados nos minutos finais. O Bayern tem que garantir os seus. Mais 4 vitórias para a gente ganhar. Mas nesse jogo em específico, o empate acontece no primeiro tempo ainda, em uma jogada do Sané pela ponta esquerda, que estava mal no jogo até aquele momento. E é o Sané, né? Alguns lampejos de habilidade em determinados momentos do jogo, e todo o resto ele fica apagado e não aparece dentro de campo. Mas nessa jogada ele funcionou, fez a jogada pela ponta esquerda, Musiala recebeu, marcado por 4 marcadores, e consegue ainda assim finalizar pro gol, empatando o jogo pro Bayern de Munique e levar pro intervalo com o jogo empatado. Com isso, o jogo voltava a ficar mais simples do Bayern de Munique, aliviava um pouco a tensão, e o gol que dava a certeza sai em um lance anterior, onde o Kane recebe uma bola para a corrida. O zagueiro do Augsburg, ele chega a tocar na bola, mas também toca no Kane.
Ele é expulso porque já tinha um cartão amarelo, recebe o segundo, é expulso do jogo. O Augsburg fica com um a menos. E no lance seguinte, o Kane recebe uma bola livraça dentro da área e o Harry Kane não perdoa. 2-1 e o Augsburg tinha perdido o jogo ali. Com um jogador a menos e não conseguindo fazer a retranca para segurar o empate, o Augsburg perdeu o jogo ali. Tentou sim fazer algumas coisas, tentou ir no contra-ataque, porém o Bayern de Munique não ficou mais tão em cima depois deste gol, controlou mais a posse de bola, e o terceiro gol sai aos 80 e tantos lá, num contra-ataque do próprio Bayern de Munique, que o Augsburg tentou se lançar o ataque nos minutos finais mesmo, e o Kane acha o Sané na ponta esquerda, o Sané chuta cruzado, desvia um pouco no zagueiro, vai no gol, fecha a casinha, 3-1 para o Bayern de Munique, chegando a 68 pontos na Bundesliga. Vamos dar uma conversada aqui sobre a tabela. Restam ainda 6 jogos para a Bundesliga acabar e o Bayern tem que ganhar com mais 4 jogos. Tem 3 jogos difíceis contra Leipzig, Dortmund e Mainz e 3 jogos que, na minha visão, são para fazer resultado. Dos 3 difíceis, o Bayern tem que ganhar 1 para ser campeão. Já o Leverkusen, se quiser brigar ainda com o Bayern de Munique, tem que ganhar 6. Tendo os últimos 4 adversários, sendo Mainz, Dortmund, se eu não me engano, Freiburg e também o Augsburg. Fez um jogo difícil para o Bayern de Munique. E detalhe que o Leverkusen não tem um ataque tão poderoso quanto o Bayern tem. Com Harry Kane, com Musiala, eles têm o Wirtz, mas até agora não voltou, está lesionado. Não tem um ataque tão forte quanto o Bayern de Munique tem. E para furar defesas, o Xabi Alonso inventa outras coisas, mas o Augsburg tem sim uma boa defesa, sabe se manter postado no setor defensivo. O Bayern mantém a liderança com 6 pontos de distância, por um pouquinho, que não vira 8. Nos minutos finais, o Leverkusen faz o gol da vitória contra o Heidenheim. E o que acontece toda vez que eu tento secar o Leverkusen, acontece um gol no final que dá a vitória para os caras. Ou seja, ainda restam 6 rodadas, o Bayern tem 6 pontos de vantagem. Próximo jogo do Bayern é o jogo contra a Inter de Milão. Jogo dificílimo e principalmente agora com a lesão do Jamal Musiala. O Bayern está se desfazendo em lesão. Alphonso Davies, Upamecano, Hiroki Ito, Neuer, Pavlovic, agora o Musiala. Daqui a pouco eu tenho mais jogador no departamento médico do que em campo. E vão ter que pegar a Inter assim mesmo. Eu já não esperava um bom resultado contra a Inter. Mas agora, sem um dos nossos principais jogadores ofensivos e sem 3 pilares da defesa, pra mim não tem como passar uma Inter muito sólida. Que tá jogando mal jogos grandes, tá. Mas o Bayern tá muito desfalcado para esse jogo. Não vejo com bons olhos. Eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, quero seu like, quero seu comentário aqui embaixo, quero a sua inscrição. E se puder, compartilhe com aquele amigo que também vai curtir o nosso conteúdo. Valeu? Mia San Mia!